Oi pessoal, estamos começando mais um Papo de Quinta. Eu sou a Jéssica. Eu sou a Graciele. E hoje a gente quer fazer uma pergunta pra vocês. Tu já parou pra pensar que na tua casa, no teu lar, onde tu vive com a tua família, pode ser um ambiente que desenvolve o teu filho de uma forma muito completa? Que dentro da tua casa tu tem itens que proporcionam um desenvolvimento muito rico para o teu filho, sem precisar fazer grandes adaptações, sem precisar adquirir grandes coisas? Fica ligado com a gente e descobre por que a gente tem essas características dentro do nosso lar. Então, pessoal, antes da gente começar de fato, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber notificações, para ficar ligado por dentro dos nossos vídeos toda semana. Vamos começar falando por que a gente escolheu mais ou menos fazer esse tema. A gente estava conversando e refletindo, e eu, como TO, acabo trabalhando no dia a dia com atividades de vida diária dentro de casa, dentro da casa das pessoas, usando a casa das pessoas para ser um agente de desenvolvimento, para ser os objetos que eu vou usar para auxiliar no desenvolvimento da criança, né? Porque eu trabalho com crianças. Mas quem trabalha com adulto é a mesma coisa. O TO tem muito disso, assim, de trabalhar com o dia a dia, de pegar, tu precisa segurar uma colher, tu vai lá e vai pegar a colher mesmo, vai adaptar a colher para usar, enfim. E aí a gente estava conversando e a gente chegou à conclusão que, poxa, nada melhor do que fazer um vídeo falando sobre como o nosso lar é importante para o desenvolvimento das crianças. Tem várias coisas aí dentro da tua casa que tu nem imagina, que a gente nem se dá conta, porque às vezes no dia a dia a gente faz algumas atividades tão no automático que a gente nem sabe o porquê que a gente está fazendo, ou melhor, a gente nem sabe quais as habilidades que a gente tem que ter para fazer aquilo, como por exemplo escovar os dentes, que é uma atividade cotidiana, que eu espero que todo mundo faça todos os dias, ou tomar banho, né? Tem inúmeras habilidades de coordenação motora, de raciocínio lógico, de função executiva, que tem que estar desenvolvidas para a gente conseguir realizar essa atividade de uma forma completa. Aí que tá, então, geralmente a gente faz as atividades pensando no fim em si. Vou escovar os dentes, né, ou ensinar o meu filho a escovar os dentes por causa da higiene bucal. Sim. Ou então vamos fazer um almoço rico com várias opções de alimento para que ele tenha não tenha ausência nenhuma de vitamina, para que ele aprenda a comer os vegetais. Só que por trás disso tudo, a criança está desenvolvendo pontos muito importantes para o crescimento dela, que lá, quando ela for adulta, vão fazer toda a diferença. Vou continuar no exemplo da alimentação. Sim. Quando tu te preocupa com a introdução alimentar, de que tu vai deixar ela exposta a vários legumes, a vários grãos, então são texturas diferentes, né? Sim. E a criança tá trabalhando justamente a questão da dessensibilização do paladar, para depois ela não estranhar a textura de um chuchu ou a textura de uma abóbora que é mais molenga, para ela não estranhar quando tem o grão de arroz porque ele não se dissolve direito. Sim. Então, quando tu for adulto, isso vai fazer diferença, porque quantos adultos não têm problema com alguma sensibilidade no paladar por não gostarem da textura, né? Sim. Por não gostarem, talvez por não gostarem de como aquilo, do sentimento que aquilo traz no paladar. E talvez isso tenha sido uma falta de dessensibilização lá na infância, na introdução alimentar, né? Talvez tenha sido mesmo. Outra coisa, a gente também desenvolve uma relação afetiva com esses alimentos, a gente tem uma memória afetiva com algumas texturas, com algumas sensações, e isso pode ser ou uma trava para a gente não querer se expor no futuro, ou até uma alavanca para a gente se expor demais, né? Outro exemplo que às vezes a gente não para pensar, por que a gente, quando tá estressado, vai pro chocolate? É algum gatilho na nossa mente, desde muito antes, que fez a gente buscar aquilo como um recurso sensorial, de certa forma, que nos traz prazer, que nos traz alívio, enfim, várias características. Mas, sem se delongar, né? Outra coisa, tu falou da alimentação, uma coisa que é muito legal, que eu tava vendo uma matéria, é que a gente está exposto a muitas variações de temperatura dentro de casa. Muitas, e a gente não se dá conta. Quando a gente sai da coberta, a gente tava na cama, tem uma temperatura. A gente sai, a gente pisa no chão, tem outra temperatura. A gente vai pra cozinha, abre a geladeira, vem o frio. Aí toma um café quente.
tá o tempo inteiro se expondo. Depois do café quente, água gelada. Água gelada, e assim, ou a fruta gelada, né? Seja lá o que for. Sai pra rua, já é outro clima, já tem vento, já é diferente. Então, a gente tem experiências sensoriais, principalmente dentro de casa, muito ricas mesmo. Textura, não é só nos alimentos, né? Textura também nos móveis, nos objetos, na rua. Se tem pedra, se tem grama, se tem árvore, né? Tem folha, tem várias coisas pra gente tocar, pra gente pisar, pra gente sentar. É fofinho, é duro, é de várias formas, de várias texturas diferentes. E isso se expande a absolutamente qualquer ação que a criança vai fazer durante o dia a dia dela. De alguma forma ela está desenvolvendo ali, né? Vários pontos importantes. Então, a questão do desenvolvimento motor também, né, Jéssica? Acho que tu pode nos trazer alguns exemplos de coisas do dia a dia que desenvolve o motor da criança, né? Ou tanto a coordenação fina, motora fina, que daí tu pode falar um pouco para nós de qual é a diferença, quanto também a global, assim, das coisas grandes, né? Isso. Sendo bem objetivo, eu acho que até a gente já falou, e eu vou usar a mesma frase que eu já falei em outro vídeo, para não entrar em muita teoria, assim, né? Mas coordenação motora fina é o que eu preciso de habilidade mais manual, de destreza mais fina mesmo, né? Que eu preciso pegar coisas menores, envolve garra, envolve ações mais delicadas do meu corpo. E global é o que envolve movimentos mais amplos, que eu preciso estender o braço, estender a perna, levantar, sentar. O próprio bebê, né, tá desenvolvendo coordenação motora quando ele tá sendo exposto a sentar, a caminhar, a engatinhar. Aí tu dá uma coisinha pra criança pegar, ela pega na mão, ela tá começando a desenvolver coordenação motora fina. Eu tenho um mobile em cima da minha cama, do meu bercinho, quando eu sou bebê. Tanto coordenação motora ampla, porque eu tô batendo com os meus pés, eu tô batendo com as minhas mãos, quanto coordenação motora fina, quando eu tô tentando pegar os bichinhos lá em cima, quando eu tento tirar minha chupeta. Ai, é tanta coisa que a gente pode pensar, assim, pensar numa coisa mais prática, depois que a criança já é um pouquinho maior. Brincar de blocos. Quem nunca teve blocos em casa, ou alguma coisa de encaixar, ou um pote para tirar e colocar a tampa. Que criança às vezes tá cheia de brinquedo e vai buscar o pote, né? É incrível. Ou talvez uma coisa que a gente pode ver muito claramente, assim, o antes e o depois, digamos assim, a criança que é estimulada a pegar o garfo, a pegar a colher sozinha, ela vai ter uma facilidade muito maior para aprender a escrever depois. Com toda certeza. Porque ela vai ter essa destreza, ela vai já ter treinado já na alimentação, lá em casa, algo que vai ser muito útil para ela lá quando ela estiver se alfabetizando, aprendendo a escrever. Então aí que tá por que é legal da gente ficar atento a esses detalhes? Porque tudo que no dia a dia ela vai fazendo e vai aprendendo, depois vai ser muito útil para ela. Então tu estimular a criança a comer sozinha, não é só para ela ser mais independente, o que também é muito bom. Sim. Mas também porque ela tá desenvolvendo a coordenação motora fina ali, a pinça, né, para pegar a colher, para depois segurar o lápis, enfim, várias coisas, né? Sim, porque o movimento de pegar a colher é o primeiro para depois a gente conseguir afinar ele, né? Para poder fazer isso aqui, para poder fazer uma trípode que a gente chama. Não vou entrar em termo. Mas para pegar o lápis, ou até quem não consegue pegar o lápis assim, mas já consegue fazer um movimento mais semelhante, a gente vai... Desde que a gente nasce, a gente vai desenvolvendo as habilidades de uma forma gradativa, né? Ninguém vai nascer sabendo fazer isso aqui. A gente precisa, como a Grace falou, eu preciso aprender a segurar uma colher antes de aprender a segurar um lápis, porque é um movimento mais grosseiro para depois eu ir afinando o meu movimento. Assim como nos blocos. É muito legal tu poder proporcionar alguns brinquedos de encaixe, de guardar, de pegar. A gente fez um papo de quinta falando sobre a importância de guardar as coisas e lá já deu para dar umas referências também do porquê guardar, que também te ajuda nessa função de coordenação, né? Porque tá te envolvendo ali coordenação motora ampla, coordenação motora fina, tem que pegar as coisas. E aí dá pra criança N coisas pra pegar, né? Uma bola, um bloquinho, várias coisinhas. Lembrando do vídeo do guardar, agora eu tô usando o Mate como microfone, mas lembrando dele, a gente também adquire habilidades de função executiva, habilidades cognitivas,
fazendo esse tipo de habilidade e vivendo com outras pessoas, porque dentro do lar a gente está exposto a situações em que a gente tem que resolver problemas, em que a gente tem que ter um raciocínio lógico sobre algumas coisas que às vezes sozinho a gente não vai adquirir. Então, tendo um outro ser humano para me expor a situações, isso é muito rico. Ou, por exemplo, deixei cair uma coisa, o que eu faço com aquela coisa que caiu? Né? A gente vai... Quando o bebê joga um objeto pra gente pegar e dar risada, ele também tá desenvolvendo um raciocínio de ação e reação, né? Que ele tá jogando, tu pega, ele sabe que tu vai pegar, e aí tu vai rir, vai dizer, que bonitinho, toma aqui o chocalho. Aí ele vai lá e joga de novo, tipo gato, assim, né? Vai, joga as coisas, e tu vai lá e pega. Porque como a volta e meia nós acabamos repetindo aqui nos vídeos, de que o exemplo, ele ensina muito para a criança. Então, dentro do lar, uma grande exposição que ela tem constantemente é o exemplo de como vocês reagem frente às situações do dia a dia. Sim. E com isso ela tá aprendendo também, né? Amadurecendo muito, observando vocês. Como é que meu pai reage quando as coisas não estão dando tão certo? Ele soluciona... Ele faz birra, ele, né? Como é que a minha mãe reage quando quebra alguma coisa? O que ela faz? Ela briga, ela chora ou ela junta? Ela junta. Quando alguém esbarra sem querer, né? O que a gente faz? A gente pede desculpa, a gente deixa pra lá. A gente está desenvolvendo uma habilidade que é muito importante, que é a inteligência emocional. A gente está desenvolvendo as nossas emoções, aprendendo a lidar com as nossas emoções, né? Estamos tendo exemplos vivos de como ter emoções, de como lidar com elas. A interação social também, o obrigado, o com licença, o por favor. Isso que ela vai aprender muito ali de como vocês lidam. Por isso que também, de como vocês lidam com as situações. Por isso também que no início do vídeo a gente falou que fazendo poucas alterações a gente consegue um ambiente muito rico, né? Para o desenvolvimento da criança. Porque às vezes tu precisa fazer algumas alterações e elas nem são físicas no ambiente. Elas são justamente comportamentais. Às vezes tu precisa fazer algumas alterações dentro da tua casa, a gente fica pensando em comprar brinquedos mirabolantes ou móveis diferentes, e às vezes o que tu precisa muito, o que tá faltando ali pro desenvolvimento do teu filho, é ouvir mais um desculpa, um por favor, um com licença, e aí vai aquele puxão de orelha, né? Porque eles estão te observando constantemente. E como eles vão agir quando forem adultos na rua com as outras pessoas, vai depender muito de como ele vê que as pessoas se comportam dentro da sua própria casa. Sim. Como que se respeitam, né? Porque é o primeiro exemplo que a gente tem, é o primeiro contato que a gente tem, não tem como não aprender as coisas de casa. Óbvio que a gente aprende coisas na escola, a gente vai criando também, vai desenvolvendo o nosso caráter. Então, a gente vai fazendo um apanhado de acordo com o contexto em que a gente está inserido, dos ambientes que a gente vai. Mas o nosso principal ambiente de desenvolvimento é a nossa casa, é o nosso lar. Essa questão das emoções é muito legal, assim, porque às vezes a criança tem umas sacadas que tu não espera, né? Até mentirinhas bobas. Outra matéria que eu tava vendo que eu achei muito interessante sobre a educação familiar. Às vezes a gente diz pra criança que é feio mentir, tu não pode mentir, e aí ela te pega saindo atrasado pro trabalho, todo atrasado, e tu faz uma ligação e diz, já tô no trânsito, já tô chegando. Tá. Aí a criança já começa a fazer uma associação, tá. Meu pai disse que tá chegando, ou minha mãe disse que tá chegando, mas não saiu de casa, então quer dizer que tudo bem mentir? Óbvio que não tem esse raciocínio muito grande, muito elaborado, e é um exemplo mais amplo que eu tô dando, mas também é um exemplo de comportamento que às vezes a gente repreende as crianças e não se dá conta que faz isso, né? Porque, e aí, como é que a gente lida com esses dois pesos e duas medidas dentro de casa? É difícil. Legal é que criança, ela é tanto a alegria da casa, aquele que enche o ambiente, mas ela também é um momento em que tu faz um scanner, assim, né? Pra tu te enxergar, tu te vê de novo como que tu tá sendo como ser humano, porque tu começa a te analisar muito mais quando tu tem um filho que tá seguindo os teus passos, né?
Então é um ótimo momento e que a gente... Isso é bom, na verdade. É um momento de se refazer, porque em alguns momentos a gente entorta algumas coisas no meio do caminho. É verdade. E nunca é tarde demais para desentortar. Eu não concordo com o ditado popular de que o pau que nasce torto nunca se endireita, ou que depois que as coisas, né, se entortam não tem mais solução. Não, eu acho que nunca é tarde para aprender. A gente tem que ficar atento a isso. Tem que estar sempre se analisando. Se você está aqui acompanhando esse vídeo, eu acredito que tu seja uma pessoa que busca isso, porque senão tu não estaria olhando um canal a respeito de organização e rotina familiar, né? É verdade. Então, aí, eu confio em ti. Eu sei que se tem algo errado, tu vai estar atento e vai estar querendo mudar e melhorar. Sim. E a gente já falou isso antes, eu tenho certeza, e vamos falar muitas vezes. A gente tem que lembrar que não é só a gente que ensina, a gente está em constante aprendizado e a gente tem muito para aprender com os pequenos. Eles nos surpreendem de uma forma, às vezes, que a gente nem imagina, né? Outra coisa também é a linguagem, né, Jéssica? Sim. Que às vezes a gente acha tão bonitinho falar errado com a criança, fofinho, né, diferente, mas a linguagem é outra coisa que elas aprimoram muito dentro do ambiente do lar, né? A gente tendo uma conversação, a gente fala normalmente entre adultos. Por que a gente tem que falar dedeira com a criança? A pegar o teu bibo, né, que não é o bico. Óbvio que é bonitinho. Tem algumas coisas que são afetivas? Tem. Mas para a criança desenvolver uma linguagem, claro que as fonos vão poder falar muito melhor sobre isso, mas para a criança desenvolver uma linguagem mais ampla e mais rica, ela precisa estar exposta a uma linguagem mais correta. Ela não pode estar exposta só àquela fala infantilizada, aquela fala mais bebezinha, fofinha, cuti-cuti. Pareceu muito Sérgio Malandro. Só faltou o yeah. Mas então, é quase isso, né? Sérgio Malandro é uma criança grande. E outra, né? Nós conhecemos alguns youtubers por aí também que incentivam muito, youtubers adultos que incentivam muito a criança a falar errado, ser grande e falar errado. Só que isso atrapalha bastante no desenvolvimento da linguagem dela. Sim. Então é interessante cuidar, ficar atento e incentivar a criança a falar certinho. Não tem problema. Meu marido que às vezes diz também, não corrige isso. Eu gosto tanto quando ele fala essa palavra. Porque tem algumas coisas que o nosso filho fala que é coisa mais bonitinha. É verdade. Então, por exemplo, se ele ver esse vídeo quando for adulto, ele vai ficar louco, né? Mas, por exemplo, ele diz bosca pra mim, pai, quando ele quer dizer busca. É muito fofinho, mas a gente... Claro que a gente vai corrigindo, né? Vai aprimorando a fala dele. Vai modelando a forma certa de falar. Né? Ele fala bem, assim, mas ele fala algumas palavras tortas, assim, que é realmente muito bonitinho. Mas nós falamos com ele sempre certo. Mesmo que a gente não corrija, e às vezes a gente não corrige mesmo até porque ele fica sem jeito, a gente nota que ele fica sem jeito. Tem que ter uma sensibilidade para esse momento de correção também, né? Então a gente já corrige, fala pra ele, mas não sempre também, até pra não ser uma coisa chata, mas a gente fala certinho com ele, a gente fala busca ou fala a palavra correta com ele. O problema seria se vocês também... Eu me lembro quando ele era bem pequeno que ele falava moco, né? Em vez de moto. E a gente sempre tava pegar a moto, e ele a moco. Aí a primeira vez que ele falou moto, todo mundo fez uma festa. E ele fica mega faceiro quando ele acerta as palavras, né? Isso é uma coisa. Faça festa, fique faceiro. E não repreenda de uma forma ruim. Se a Grace dissesse sempre pro Levi, busca, não é bosca, é busca, talvez ele se reprimisse de falar e não falaria. Mas, filho, quem sabe busca, Aí quando frisa um pouquinho, de uma forma delicada, de uma forma sutil, aquelas palavrinhas, pra não constranger a criança também, né? E tem alguns momentos, é claro, que a gente pode corrigir, mas aí tu também tem que sentir e tem que conhecer o teu filho. Enfim, voltando ao papo dos brinquedos, eu me lembrei de uma coisa que é importante. Tem 2 pontos que a gente precisa tocar: brinquedos e televisão e tablet. Brinquedos. Eu tenho um monte de brinquedos, eu compro brinquedo toda semana pro meu filho não brinca com nada. Meu filho não sabe brincar com os brinquedos que ele tem, ele não usa as coisas que ele tem. Às vezes o ter, que a gente falou, né, que tu não precisa comprar e não precisa ter recursos muito maiores, não é o suficiente. A criança pode estar precisando de alguém que medie aquela brincadeira.
ter brinquedos não vai ensinar ele a brincar sozinho. Ele precisa, desde muito cedo, ser estimulado a brincar. Aí ele vai chegar numa fase em que ele vai estar um pouquinho maior e que ele vai começar a brincar sozinho. Mas a gente tem muito claro que a gente precisa passar por uma fase em que a gente precisa de um auxílio. Outra coisa, a gente está falando de recursos que a gente tem em casa que desenvolvem, a gente falou de linguagem, aí vocês devem estar pensando, eu tenho um aparelho que desenvolve muito meu filho, que tem vários estímulos e que fala com meu filho todo dia. A televisão, o tablet, os desenhos animados. Muita gente pensa que desenho animado ajuda a estimular mais as crianças, só que na verdade é o contrário. Tem gente que acha que, não, mas ali ele está exposto a várias linguagens, a vários jeitos de pessoas falando, a várias palavras diferentes. Só que na verdade o desenho ele não estimula, ele acaba retraindo mais a criança. Porque ele está exposto só a uma televisão, ele não precisa fazer um exercício físico, ele não precisa movimentar às vezes nem os olhos, né? Nem o globo ocular se movimenta, a musculatura ocular ali fica fixa, parada, a criança está estática no desenho, não interage com outras pessoas, então principalmente antes dos 2 anos não é um recurso que vai ajudar mais, talvez ele atrapalhe mais do que ajude o desenvolvimento da criança. Para algumas crianças utilizam tablets com aplicativos como meio de comunicação, né? Sim. E porque não desenvolveram a fala ainda, tem algum atraso na fala e aí utilizam o tablet para pedir, com as imagens, enfim. Como mãe, eu vejo que para brincadeira, embora a criança tenha um tablet para comunicação, não é um problema deixar eles de uso exclusivo para comunicação. Uhum. Ele não precisa virar o brinquedo também só porque a criança tem o acesso livre a ele para se comunicar. Então, embora ela tenha o acesso livre para se comunicar ali e ela poderia usar para vídeos, para outras coisas, quem sabe deixa exclusivo da comunicação e estimula ela a brincar no mundo real. Porque também a criança, constantemente frente a telas ou frente... A televisão ainda é menos danosa, na minha opinião, vou deixar claro que é na minha opinião, menos danosa do que os smartphones e tablets. Quando nós éramos criança, a televisão era muito batida como um grande problema. Sim. Mas ninguém imaginava que poderia piorar, eu acho, né? Porque os tablets e os smartphones, pelo menos o meu filho é assim. Na frente da televisão, ele tá olhando o desenho, mas ele ainda atenta para as coisas que estão à volta. Sim. Se tu chamar ele te escuta. Se tu conversar outras coisas, ele tá prestando atenção no ambiente à volta. Mas se tu der um celular para ele fica tão fixo, tão imerso naquele mundo irreal, que mesmo quando escuta o nome dele ou quando é chamado, ele não atende, porque ele é como se ele sumisse, fosse transportado para outro lugar. Eu percebi isso no meu filho, vou dar um exemplo meu, de minha vivência. Quando ele era bebê, nós andávamos muito de carro e ele se agitava muito para ir para a cadeirinha. Então nós usávamos os vídeos no celular. Quando ele fez 1 ano de idade, ele estava extremamente dependente disso. Toda vez que ele ia para o carro, precisava do vídeo no celular. E aí, eu e o meu marido, a gente conversou e percebeu que aquilo virou um vício. Eu disse, nossa, Sim. A gente criou um viciado de 1 ano de idade. Então, a gente cortou, a gente tirou o celular. E desde então, até hoje, não que ele nunca veja vídeos no celular. Ele vê, em algum momento, junto com a gente tá vendo o vídeo, ele olha junto conosco. E às vezes na casa de algumas pessoas também, onde só tem adultos, onde ele já tá cansado, ou alguma coisa desse tipo, assim... Não vejo problema, mas é tão esporadicamente, é tão raramente, e ainda assim, quando ele pega o celular... Ele fica hipnotizado. É como se nada na volta dele existisse, e isso me assusta. Tanto que eu não dou. A Jéssica sabe qual é o hábito que a gente tem. Eu não dou celular pra ele, eu não dou vídeo pra ele, eu não gosto da criança que ele se transforma quando ele tem o celular na mão. Sim. Que é simplesmente estar em outro mundo. E é muito cômodo para os pais isso, né? Sim, às vezes é muito, muito prático, porque eu dou ali e a criança fica quietinha, ele não incomoda.
Não quer dizer, a gente não está demonizando a tecnologia, nós não estamos demonizando os aplicativos, inclusive eu faço muito uso, principalmente em terapia, tem alguns aplicativos joia, educativos, que desenvolvem habilidades assim incríveis, eles são muito legais, mas a gente está só criticando a exposição em excesso a esses aplicativos, a esses desenhos, a esses vídeos, porque brincar e sentir as coisas é muito mais rico do que simplesmente sentar e olhar. A gente só quer que vocês façam esse comparativo, assim. Bota, dá, não tem problema. Faz o tempo que vocês acharem melhor em família. Mas expõe também as brincadeiras, brinca com teu filho, interage, vocês vão perceber que vai ser muito legal, inclusive. Às vezes a gente acha que é estressante dedicar um tempo para criança, mas a gente aprende muito com eles. E a gente também relaxa, a gente também brinca, e a gente também percebe o quanto é bom ser criança, né? Esses dias a gente estava comentando, fazendo um outro parênteses, que a gente já tá bem delongando no papo, mas eu acho que tá ficando legal. A gente estava caminhando na rua e a gente fez não sei se eu fiz uma bobagem, outro fez uma bobagem, e eu comentei, ai, como é bom ser criança, né? E é verdade. Depois de adulto, a gente pega alguns tabus, algumas coisas que nos travam tanto, e quando a gente é criança, a gente é livre. A gente faz e não tá nem aí pro que os outros estão pensando, a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente faz aquilo que a gente acha legal. A gente quer pular num pé só na rua, a gente pula. A gente quer sentar na areia, a gente senta. Depois de adulto, a gente fica, não, vou me sujar. Ai, minha roupa, né, vai rasgar. O que vão pensar de mim? O que as pessoas vão dizer? Que eu tô maluca andando na rua, né? Ainda dentro da questão dos smartphones, uma das coisas que os pais se queixam muito quando os filhos são adolescentes é que eles se trancam no seu mundo e não conversam, né? Uhum. E às vezes a criança, o problema do excesso do uso das telas é que a criança faz disso brincar. Ou seja, o tempo todo que ela teria para se desenvolver ou para observar vocês e aprender com os exemplos, como a gente falou antes, ou para aprender emoções junto com vocês, vivenciando as pessoas aqui na Terra, no mundo real. Ser criativos, a imaginação. Exato, tudo isso, ou interagir, as interações sociais. Se a criança foi exposta muito às telas, ela perdeu isso. E aí como que lá na adolescência, no meio da bagunça emocional, da bagunça mental, de repente, num plim, ela vai aprender a interagir socialmente. Lá, quando ela mais vai precisar da interação social, por exemplo, para poder expressar os sentimentos, falar sobre isso, vai fazer falta porque ela não treinou isso a infância inteira. A infância inteira ela ficou distante das pessoas. Uhum. E aí, lá na adolescência, ela não vai querer estar perto das pessoas. Porque isso não faz parte do cotidiano dela, da Ela não vai dela. conversar com o pai e com a mãe, porque isso nunca foi um hábito, isso nunca foi treinado, né? Não é porque ela é uma pessoa ruim porque ela faz isso, né? Ou porque tem algum problema. É porque simplesmente não virou um hábito, né? Não é algo do cotidiano dela. Muito bem colocado, achei muito legal. Então colocar assim de que o tablet, televisão, enfim, pode existir? Pode, mas não pode substituir o brincar. Não pode substituir as atividades da vida diária que te ajudam no desenvolvimento, para que quando tu for um adulto, quando tu for jovem, um adolescente, isso tudo vai fazer muita diferença, né? Acredito que a gente não tenha abordado todos os pontos de desenvolvimento, porém, acho que a gente conseguiu falar de alguns bem importantes e alguns bem simples que a gente desenvolve no nosso dia a dia sem nem perceber. Vamos lembrar, então, algumas coisas, algumas características que a gente desenvolve dentro da própria casa sem precisar de grandes adaptações. Então, coordenação motora, emoções, linguagem, afetividade, interação social. O que mais que a gente desenvolve que a gente falou? Função executiva. Função executiva, resolução de problemas, né? Ações e reações. Noções de tempo e espaço também, que a gente não citou especificamente, né? Mas a gente está o tempo inteiro exposto às nossas noções de tempo e espaço, tanto com o outro, quanto com o próprio ambiente, quanto com o contexto de fora. Os nossos sentidos, tato, olfato, paladar, audição, visão, né? A gente tem muitos estímulos visuais, muitos estímulos sensoriais e também criatividade e imaginação. Quando a gente se permite, a gente consegue desenvolver criatividade e imaginação. E para que isso tudo dê certo,
Vamos puxar a brasa total pro nosso assado agora, né? Porque a gente tá aqui. É muito importante que a gente tenha um ambiente bem organizado, né? Um ambiente muito propício para o desenvolvimento, é um ambiente organizado. Tanto organizado fisicamente, quanto interpessoalmente, né? Quanto mentalmente organizado também. Se a gente estiver bem organizado, se os nossos filhos estiverem mentalmente organizados, o desenvolvimento, você vai. Por isso que a gente fez, inclusive, esse é o principal objetivo aqui do canal, que a gente escolheu para trabalhar com famílias, né? Porque a organização do lar, ela reflete diretamente lá no desenvolvimento infantil, né? É verdade. Então, como a Jéssica disse, e a organização, que a gente sempre fala, vai muito além do físico. Ela envolve todas as ações que a gente tem de todas as pessoas que residem debaixo do teu teto. Então, acho que era isso por hoje. Obrigado, pessoal, por vocês terem nos escutado até aqui. Se você ficou aqui até o final, deixa o teu joinha pra gente ver que tu tá aqui com a gente. Não, peraí. E te inscreve ali, vai, te inscreve antes de fechar o vídeo, por favor, dá tempo. E ativa o sininho, porque daí tu vai receber as notificações quando a gente lançar vídeo novo aqui. Isso aí. E os comentários. Aqui nos comentários, por favor, se quer ser contra alguma coisa que a gente falou, seja contra lá. A gente quer ouvir as opiniões diversas sobre todos os temas. E como a Jéssica disse, uma discussão saudável ela é sempre muito bem-vinda. Então, mais uma vez, pessoal, obrigado e tchau, tchau!